Como Paulo Gracindo morreu. Paulo Gracindo foi um ator brasileiro, que se destacou por sua versatilidade, interpretando uma variedade de personagens que se tornaram icônicos. Gracindo é talvez mais lembrado por seu papel como Odorico Paraguaçu, o prefeito da cidade fictícia de Sucupira na novela O Bem Amado, que foi a primeira novela brasileira produzida e exibida em cores. Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo nasceu em 16 de julho de 1911, no Rio de Janeiro. Ele era filho de Demócrito Gracindo, um político, e de Argentina Guimarães. Ainda bebê, ele foi levado para Maceió, Alagoas, onde a família se estabeleceu. Seu pai era um político muito influente na região, chegando até exercer o cargo de prefeito de Maceió. Devido à importância de seu pai na cidade, Paulo criou um vínculo muito grande com a cidade de Maceió e com o estado de Alagoas. Sua paixão pelas artes se iniciou desde novo, e ainda criança já demonstrava que gostaria de seguir uma carreira de ator. Com o tempo, Gracindo começou a manifestar abertamente seu desejo de virar um ator e ganhar seu sustento em cima dos palcos, porém, seu pai sempre relutou diante dos desejos de seu filho. Ele não via com bons olhos a profissão, e queria que seu filho seguisse uma carreira mais segura. Sua preocupação era tanta que chegou a fazer com que Paulo Gracindo jurasse que enquanto ele vivesse, ele nunca subiria em cima de um palco. O relacionamento do ator com seu pai sempre foi algo conflituoso. Paulo foi uma criança muito rebelde, e após a morte de seu irmão Epaminondas, aos 13 anos, as coisas pioraram. Ele começou a fugir de casa, e não queria mais estudar no colégio interno em Recife, já que trazia lembranças de seu irmão. O ator manteve sua promessa de não subir num palco, até a morte de seu pai, que ocorreu em 1928, e mesmo após o falecimento de seu progenitor, ele ainda tentou seguir as vontades dele. Em 1928, com 17 anos, Paulo se muda para o Recife, para cursar o preparatório para a Faculdade de Direito. Como estava com idade de alistamento, o ator acabou servindo o exército, num momento de grande tensão política no Brasil. Ele acabou participando da Revolução de 1932, que desejava a derrubada de Getúlio Vargas do poder. Paulo Gracindo chega a ingressar na Faculdade de Direito de Recife, porém, após os primeiros semestres, ele decide terminar seu curso no Rio de Janeiro, onde estaria mais próximo da cena artística nacional, e assim tentar de alguma forma colocar em prática seu sonho de virar um ator. Quando chegou no Rio de Janeiro, ele continuou seus estudos na Faculdade de Direito do Catete. Na capital federal, ao mesmo tempo que estudava direito, ele começou a buscar se inserir na carreira de ator. Através de um namoro ele conseguiu entrar no grupo de teatro ginástico português, conhecido na época como um dos melhores da cidade. Sua namorada, como filha de um dos sócios, o apresentou para muitas pessoas importantes do cenário artístico do Rio de Janeiro. Graças a ela, Paulo consegue seu primeiro trabalho na peça As Aventuras do Tabelião Pomme, uma chanchada francesa. O ator conseguiu se sair bem na peça, e acabou ganhando um contrato para fazer outras obras na companhia. Foi nesta fase de início de carreira, que o ator sentiu a necessidade de escolher um nome artístico, que fosse mais fácil de ser pronunciado, já que seu nome de batismo, Pelópidas, era muito difícil. Ele então resolve utilizar o nome Paulo Gracindo. A partir daí, sua carreira foi se desenvolvendo a passos largos. Em 1935, seu talento chamou a atenção de Olavo de Barros, que o convidou para participar das primeiras experiências de rádio-teatro na Rádio Tupi. 2 anos depois, em 1937, Paulo Gracindo já estava no elenco principal da primeira novela transmitida pelo rádio, Mulheres de Bronze, marcando o início de uma carreira brilhante no rádio e na televisão brasileira. O sucesso de Mulheres de Bronze foi estrondoso, e Paulo Gracindo, com sua voz marcante e atuação envolvente, tornou-se uma estrela. Posteriormente, ele ganhou um programa de rádio chamado Programa Paulo Gracindo, que se tornou um marco na Rádio Nacional. Durante seu período na Rádio Nacional, ele trabalhou em projetos de grande sucesso que moldaram não só os programas de rádio, mas também o cenário artístico brasileiro. Um dos papéis mais famosos de Paulo Gracindo no rádio foi como Alberto Limonta, na radionovela O Direito de Nascer. Sua atuação nessa obra clássica é lembrada até hoje como um dos momentos mais altos de sua carreira no rádio.
Em 1942, ele se casa pela primeira vez com Dulce Xavier de Araújo Gracindo, com quem teve 4 filhos. Na década de 50, Paulo Gracindo já era sem dúvida um dos maiores artistas da chamada Era de Ouro do rádio, e ele ainda participaria de um dos programas de comédia mais famosos da rádio, o humorístico Balança Mas Não Cai. No humorístico, ele fazia o quadro Primo Pobre e Primo Rico, onde Paulo Gracindo interpretava o primo rico, contracenando com Brandão Filho, que fazia o papel do primo pobre. A dinâmica entre os dois personagens era uma representação cômica das diferenças econômicas e sociais, com o primo rico sempre ostentando sua riqueza e o primo pobre retratando as lutas diárias da maioria da população. Na década seguinte, com o fim da Era de Ouro do rádio, o ator migra para a televisão e começa a atuar também nas telenovelas. Sua primeira novela foi Tá Morta Sem Espelho, em 1963 pela TV Rio, e depois vieram mais 2 obras pela mesma emissora. Em 1967, ele chega à Rede Globo e começa a atuar nas obras da emissora. Sua primeira novela foi Da Rainha Louca. Seu destaque na televisão começou a acontecer na novela Bandeira 2, com o papel do bicheiro Tucão. Porém, seu maior sucesso só viria em 1973, quando deu vida ao personagem Odorico Paraguaçu, na novela O Bem Amado. A obra, O Bem Amado, escrita por Dias Gomes e produzida pela Rede Globo, foi ao ar pela primeira vez em 1973. A trama se passa na fictícia cidade de Sucupira, onde Odorico, um político corrupto e demagogo, é eleito prefeito com a promessa de construir o primeiro cemitério local. A ironia da situação é que, apesar de seu empenho, Odorico enfrenta um problema inusitado, a falta de defuntos para inaugurar o cemitério. Gracindo deu vida a Odorico com uma maestria que transcendeu a tela, criando um personagem que era ao mesmo tempo cômico e trágico. Com uma retórica inflada e cheia de neologismos, Odorico conquistava o público com seus discursos eloquentes e vazios, muitas vezes citando filósofos e políticos ou inventando frases que atribuía a personalidades famosas. O ator foi responsável por inventar muitas das expressões marcantes do personagem, que rapidamente caíram no gosto popular e entraram para o folclore nacional. A novela O Bem Amado foi pioneira em muitos aspectos, sendo a primeira novela colorida da televisão brasileira, e a primeira a ser exportada. A performance de Gracindo como Odorico Paraguaçu foi tão impactante, que o personagem ganhou vida própria fora da novela, tornando-se um símbolo da cultura brasileira. Em 1976, o ator inicia um namoro com a atriz Betty Castro, que vai durar 5 anos. Nos anos seguintes, Paulo Gracindo vai continuar com sua carreira de sucesso, participando de grandes obras da dramaturgia brasileira, e dando vida a grandes personagens como o Coronel Ramiro Bastos, em Gabriela, o Padre Hipólito, em Roque Santeiro, Alberto Figueroa, de Rainha da Sucata, entre outros. Paulo Gracindo vai se manter ativo até 1993, quando participa de 2 produções globais, a novela Mulheres de Areia e a minissérie Agosto. Após esse ano, seus problemas de saúde irão impedir que o ator veterano continuasse exercendo sua profissão. Neste ano, Paulo Gracindo descobre que sofria do mal de Alzheimer, o que fez com que ele se afastasse das novelas. Após seu diagnóstico, o ator permaneceu aos cuidados de seus familiares, que cuidaram dele da melhor forma possível. A doença foi progredindo de forma rápida, e Paulo começou a ter dificuldades para reconhecer seus familiares, e as coisas se tornaram piores quando sua mãe faleceu, deixando-o bastante abatido. Apesar da doença, sua família conseguia ainda lhe oferecer uma boa qualidade de vida, porém, no seu último ano, ele descobriu que estava com câncer de próstata. Com a saúde já debilitada pelo Alzheimer, o câncer acabou se desenvolvendo de forma muito rápida. Ele chegou a passar por uma cirurgia para tentar conter o avanço do câncer, mas pouco adiantou. Em 27 de agosto de 1995, ele precisou ser internado em estado grave. Paulo permaneceu em torno de 10 dias internado num quarto particular, onde recebeu as visitas de seus filhos, que já sabiam que era uma questão de dias até seu pai ir a óbito. Paulo Gracindo morreu no dia 4 de setembro de 1995, devido ao câncer de próstata. Ele estava com 84 anos. O corpo foi velado no cemitério de São João Batista, onde estiveram mais de 500 pessoas para se despedir dele. Seu corpo foi enterrado neste mesmo cemitério.
Paulo Gracindo deixou seu legado no cinema, no teatro, na rádio e na televisão. Essa capacidade de transitar em vários meios artísticos o tornou não apenas um ator, mas um dos maiores atores da história do Brasil. E foi assim que Paulo Gracindo morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.